Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as características gerais dos governos do Getúlio Vargas, da era Vargas. Então Getúlio Vargas ele vai governar de vários jeitos diferentes, né? A gente vai ver isso um pouco nesse vídeo, mas embora cada um dos seus governos tenha sua particularidade, tenha suas características específicas, existem algumas características de Getúlio Vargas que são gerais, ou seja, independente do tipo de governo que ele faz, essas características permeiam todos os governos. E são essas três características que eu vou falar nesse vídeo aqui, beleza? Então vamos lá. Então, como que Getúlio Vargas subiu ao poder? Getúlio Vargas subiu ao poder com a Revolução de 30. Então, o que aconteceu? A República Oligárquica, também conhecida como República do Café com Leite, estava em crise. Várias revoltas diferentes acontecendo. Né? A crise de 29, que foi uma crise econômica que ferrou com o Brasil, porque a gente vendia café para os Estados Unidos, eles pararam de comprar o nosso café. Nesse cenário, nosso presidente Washington Luiz, que representava São Paulo, tenta indicar um outro paulista, Júlio Prestes, para ser presidente do Brasil. Ele faz a política do café puro. Os mineiros se revoltam, se juntam com os gaúchos e paraibanos, lançam como candidato Getúlio Vargas para presidente do Brasil. E ele acaba sendo derrotado. Lá na Paraíba, matam Júlio Prestes, o João Pessoa, o João Pessoa, que era o candidato a vice-presidente. Getúlio Vargas utiliza esse assassinato do João Pessoa como um catalisador junto a todas as pessoas que estavam insatisfeitas, especialmente os tenentes, a classe média urbana, as oligarquias dissidentes, gaúchos, paraibanos, mineiros, e todo mundo em volta do Getúlio Vargas vai fazer essa revolução, que é chamada de Revolução de 30. E a Revolução de 30 acaba com a República Oligárquica e dá início a esse período que nós chamamos de Era Vargas. Então a Revolução de 30 foi responsável por colocar Getúlio Vargas no poder. E a Era Vargas, ela é dividida em três períodos diferentes. São três fases diferentes do governo de Getúlio Vargas. A primeira fase, que vai de 1930 a 1934, é chamada de governo provisório. É quando Getúlio Vargas assume o poder com a Revolução de 30, mas ele ainda não faz uma nova Constituição para o Brasil e não se torna presidente eleito democrático do Brasil. Tá? Então essa fase é chamada de governo provisório. Depois você tem o governo constitucional, que vai de 34 a 37. E depois você tem o período mais longo, que é o Estado Novo, que é uma espécie de totalitarismo no Brasil. Essas três fases juntas, elas formam a Era Vargas. Tá? E cada uma delas tem as suas particularidades. A gente vai ter um vídeo para cada um desses períodos. Mas, ao mesmo tempo, você tem três características do Getúlio Vargas que marcam todos esses governos. Tá? Então, ao longo desses governos, você tem as três características principais do Getúlio Vargas. Mais tarde, Getúlio Vargas ele volta ao poder através do voto popular no seu último governo, que é o governo democrático, que vai de 1951 até 54, quando ele sai da vida para entrar na história. Tá? Então, a Era Vargas tem esses três primeiros períodos, você tem essa outra fase do governo democrático, e o governo do Getúlio Vargas tem as três características principais que eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo aqui. Tá? Então vamos lá. Primeira característica do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas ele tinha uma característica muito forte de populismo. Tá? O que é populismo? Getúlio Vargas ele tinha um relacionamento muito próximo com o povo, ele era uma figura muito benquista. Inclusive chamavam Getúlio Vargas de o pai dos pobres. Então Getúlio Vargas ele era uma figura que sabia muito bem como agradar o povo e como manipular o povo. Então ele era uma figura que era bastante querida pelo povo, mas ao mesmo tempo ele utilizava meios de comunicação como uma forma de fazer com que a imagem dele fosse muito positiva com o povo. Então o que se usava naquele tempo? Então ele as cartilhas da escola, os livros didáticos que eram entregues nas escolas, eles tinham imagens como essa imagem que aparece aqui, de Getúlio Vargas com as crianças. Isso estava nos livros escolares. Dessa forma, as crianças cresciam vendo Getúlio Vargas como uma figura alegre, sorridente, uma figura simpática. Getúlio Vargas utilizava o rádio, o primeiro meio de comunicação de massa foi o rádio, e aqui no Brasil, Getúlio Vargas ele foi responsável pela criação de um programa que é chamado Hora do Brasil, ou também conhecido como A Voz do Brasil, dependendo da fase dele, na qual se falava muito bem do governo Getúlio Vargas.
E dessa forma, Getúlio Vargas, ele conseguia falar diretamente com o povo e falava das coisas boas que Getúlio Vargas fazia. Então o povo tinha uma verdadeira adoração por Getúlio Vargas. Você tinha retratos dele espalhados pelo Brasil, né? Você tinha os apoiadores de Getúlio Vargas, né? Você teve mais tarde um movimento que é chamado de queremismo, que vem da expressão queremos Getúlio, né? Então você tinha esses seguidores todos do Getúlio Vargas. Então Getúlio Vargas, ele era um mestre na arte do populismo, ou seja, ele sabia utilizar de propaganda dos meios de comunicação do seu tempo para fazer com que a sua imagem ficasse muito bem vista e bem querida pelo povo, manipulando esse povo. Tá? Então essa é uma das principais características do Getúlio Vargas. Ao mesmo tempo, Getúlio Vargas, né, nessa característica populista, para se transformar no pai dos pobres, ele foi alguém que fez uma série de leis e direitos para os trabalhadores. Né? Getúlio Vargas, ao longo da era Vargas, ele vai fazer mais de 150 leis que vão dar direitos para os trabalhadores, né? Salário mínimo, regulamentação de jornada diária para 8 horas, 44 horas semanais, uma série de benefícios para os trabalhadores, como férias remuneradas, fazendo com que o trabalhador lá da fábrica, o proletário, né, a classe média urbana, veja assim, pô, o Getúlio Vargas é alguém que se preocupa comigo, é alguém que se preocupa com a classe trabalhadora, alguém que se preocupa com os pobres, né? Tanto que Getúlio Vargas ele era conhecido como o pai dos pobres. Tudo isso, Getúlio Vargas era mestre nessa arte de manipular o povo, que nós chamamos de populismo, utilizando meios de comunicação e as próprias leis para mostrar uma imagem positiva dele diante do povo. Uma outra característica muito forte do Getúlio Vargas é o nacionalismo. Né? Antes de Getúlio Vargas, o regionalismo ele era mais forte do que o nacionalismo. Você era antes gaúcho do que brasileiro, você era antes paulista mesmo do que ser brasileiro, você era antes baiano do que ser brasileiro. E Getúlio Vargas, quando ele assume o poder, em 1930, ele coloca como uma de suas metas a formação dessa identidade nacional. Então, Getúlio Vargas ele queria que o nacionalismo suplantasse, né, superasse o regionalismo. Então, ele vai fazer algumas coisas, como, por exemplo, né, utilizar bastante de figuras patrióticas da bandeira. Né? Então ali você tem uma outra imagem que era da cartilha, né? Dos livros didáticos das escolas, que mostra o Getúlio Vargas, as crianças com as bandeiras. Getúlio Vargas utiliza o rádio para alcançar todas as regiões do Brasil, né? Então todo mundo escutava dos feitos do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, numa das fases do seu governo, ele vai proibir as pessoas de falarem línguas estrangeiras. Então você não podia falar italiano, não podia falar alemão, você só podia falar português, tá? Como uma das características de formar essa identidade nacional, de formar esse nacionalismo. Né? Getúlio Vargas fazia campanha contra as presenças de empresas estrangeiras, contra o imperialismo, contra a interferência dos Estados Unidos, né, na economia brasileira. Ele privilegiava a indústria nacional. Então, o Getúlio Vargas ele foi um nome muito forte no desenvolvimento desse nacionalismo. Tá? Então, populismo e nacionalismo são duas características muito fortes dos governos do Getúlio Vargas. E a outra característica muito forte do governo do Getúlio Vargas é que Getúlio Vargas ele foi um dos principais responsáveis por tentar fazer com que o Brasil deixasse de ser um modelo agroexportador e passasse a ser um país mais industrializado. O que significa isso? O Brasil sempre foi, e ainda hoje é, um país que é predominante agroexportador, ou seja, a gente produz coisas no campo, né, cana-de-açúcar, café, agora a gente soja, né, gado bovino, e a gente exporta isso para fora. Então, o que o Getúlio Vargas queria fazer era fazer com que o Brasil, além de ter esse desenvolvimento agrícola todo, a gente também tivesse uma indústria nacional forte. Por causa disso, Getúlio Vargas ele vai ser responsável pela fundação de várias empresas estatais, né, empresas que pertencem ao governo, que vão ser fundadas durante o governo do Getúlio Vargas como um processo de industrialização que ele queria desenvolver aqui no Brasil. E algumas dessas indústrias elas existem até hoje, né? Algumas que eu queria mencionar aqui. Né? Uma que tem aquele slogan, aquele logo esquisito lá,
FNME, Fábrica Nacional de Motores. Tá? Era uma empresa, uma indústria automobilística brasileira que produziu uma série de caminhões, né, aqui no Brasil. Então o Brasil queria produzir os seus próprios caminhões. A outra, né, é a Vale do Rio Doce. Ela foi fundada como uma empresa estatal por Getúlio Vargas, depois ela acaba sendo privatizada durante o governo FHC, né, mas ela foi uma indústria estatal que, dentro dessa área de mineração, foi uma das maiores do mundo. Uma outra companhia que foi fundada por Getúlio Vargas, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. E uma outra fundada por Getúlio Vargas, já no seu governo democrático, é a Petrobras. Depois de toda uma campanha, né, o petróleo é nosso, Getúlio Vargas acaba fundando essa empresa que queria dar uma autonomia para o Brasil na produção dessa matriz energética do petróleo. Então, Getúlio Vargas ele queria promover aqui no Brasil um processo de industrialização, principalmente com empresas estatais, e que fizessem com que o Brasil fosse mais autossuficiente, não tão dependente de empresas estrangeiras. Tá? E essa é a terceira característica principal aí que marcam todos os governos do Getúlio Vargas: populismo, nacionalismo e esse incentivo à industrialização. No próximo vídeo eu falo sobre os governos específicos do Getúlio Vargas, começando com o governo provisório. Certo, pessoal? Um abraço.